Olá, tudo bem? É uma alegria enorme para mim estar aqui hoje com vocês. Eu quero agradecer muito desde já a Drica e a Tati, as idealizadoras do Mães com Fé, que me convidaram. A gente se conheceu pelo Instagram, então somos amigas virtuais agora. Eu acho muito legal o trabalho que elas fazem, acho muito legal quando duas amigas se juntam para fazer as mulheres se acolherem e não competirem entre si. Acho que infelizmente hoje a gente vive num mundo onde tem muita competição feminina, até para ver quem é a melhor mãe, quem é a melhor profissional. E como é bom quando a gente vê duas amigas se juntando para acolher mulheres e levá-las para mais perto de Deus com conteúdo relevante para a vida da mulher, que envolve a maternidade, envolve a sua vida profissional, envolve a sua vida com Deus. Então, muito obrigada, Drica e Tati, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Deixa eu me apresentar então para vocês. O meu nome é Ellen, eu tenho 38 anos, sou casada há 18 anos com o Hugo e nós temos 2 filhos, a Juline e o Natan. Eu trabalho também há 18 anos na Palavra da Vida Sul. A Palavra da Vida é uma organização que tem sedes em quase todos os estados do Brasil. E aqui nós atuamos na área de acampamento. Então nós trabalhamos com jovens, adolescentes e crianças, usando toda a questão de aventura, de natureza, essa questão do acampamento para levar a palavra de Cristo. É um trabalho extremamente dinâmico, extremamente jovem mesmo, e que tem me dado muita alegria por poder ser parte do Ministério de Evangelização da região sul através desse trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é uma paixão para mim, que são livros. Eu sou uma entusiasta da leitura, eu sou uma viciada em livros, sou daquelas que entra na livraria e realmente quer comprar tudo, levar tudo para casa. Mas é uma coisa que eu amo muito porque livros sempre foram bons companheiros da minha vida. Eu aprendi muitas coisas através de leitura. Eu vi que o livro abre um mundo para você, mesmo na infância, de fantasia, de imaginação. E eu acho que é algo extremamente relevante para a nossa geração de hoje, que é uma geração que muitas vezes fica muito na internet, muito na televisão, recebe muita informação pronta. E para mim, livros é que abrem o nosso mundo, para nós termos um senso crítico bom e uma visão de mundo realmente baseada naquilo que eu aprendi e na visão que eu criei e não naquela visão que foi colocada como pronta já para mim. Então eu queria falar um pouquinho sobre a maternidade e livros. Como a gente pode ajudar os nossos filhos a se tornarem amantes de livros, como nós podemos ajudar nossos filhos a serem bons leitores um dia. E eu acredito que com toda essa pandemia que estamos vivendo do coronavírus, se tem um sentimento em comum entre todas é como dar conta de tudo. De repente nós nos tornamos professoras, nos tornamos donas de casa, nos tornamos homeworks, temos que trabalhar em casa, e são tantas coisas que caíram no nosso colo e a gente fica pensando como dar conta de tudo isso, como ser intencional no meio de tudo isso. Como passar bons princípios para os nossos filhos, principalmente agora que nós temos eles mais tempo ainda em casa, eles não estão indo na escola, muitas mães que trabalham fora estão trabalhando dentro de casa, o convívio da família está muito mais intenso, o que é muito bom, mas também dá muito mais crises, dá muito mais brigas, porque é um convívio intenso demais, recluso, né? Nós não podemos sair e ver outras coisas. Então, como nós podemos fazer isso? Como sermos criativos e intencionais sem que isso seja mais um peso, mais um item da nossa lista que temos que cumprir para nos sentirmos mães perfeitas. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não existem mães perfeitas, eu não sou a mãe perfeita, eu tenho aprendido através de literalmente erros e acertos e literalmente pela graça de Deus que tem me acompanhado ao longo desses anos. Eu queria começar lendo um trecho da Bíblia, está em Deuteronômio 6, os versículos 4 a 7, e diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, se deitando e se levantando. Acredito que muitas de vocês já conhecem esse texto, ele é bem conhecido na questão de educação de filhos, muitas pregações já foram feitas e muitas vezes eu ouvia esse texto e pensava assim, Deus, eu não sou capaz. Eu não sou capaz porque esse texto ele me trazia um peso, na verdade, ele me trazia o peso de que eu tenho que ser intencional em falar de Cristo e falar da Bíblia 24 horas por dia para os meus filhos. Então eu ficava pensando que quando eu estou sentada com eles à mesa, a gente tinha que estar tendo um culto. Quando eu estou passeando com eles no shopping, nós temos que estar em espírito de oração. Quando nós irmos para o parquinho, eu preciso dar um jeito de mostrar que a natureza é obra da criação de Deus. Eu ficava pensando que esse inculcar na mente, ele tinha muito a ver com o tempo todo eu falar, e sempre com a Bíblia na mão, e sempre com uma história da Bíblia para trazer alguma moral. E eu confesso, gente, por muito tempo esse texto, ao invés dele ser um estímulo para mim, ele foi um peso. Ele me trazia uma carga que eu tinha certeza que eu não poderia carregar. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, foi me mostrando que não é isso, que o texto quer dizer é que nós, como filhas de Deus, temos que ter o nosso tempo de buscar a Deus e através da nossa vida, no dia a dia comum do lar, a gente pode mostrar para os nossos filhos o quanto a Bíblia faz parte da nossa história, sem sermos pessoas chatas que querem ficar falando do mesmo assunto o tempo todo. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Se na verdade o nosso tema é leitura. A grande questão para mim é como fazer para sermos intencionais com nossos filhos nessa quarentena, incentivando eles à leitura da Bíblia. Eu posso dar muitas dicas aqui de livros para o teu filho começar a gostar de ler, alguma coisa assim, mas eu queria focar aqui para a gente falar da Bíblia mesmo. Como a gente fazer com que os nossos filhos queiram ler a Bíblia, como fazer com que eles achem as histórias bíblicas interessantes. Muitas vezes a gente quer fazer um cultinho doméstico em casa e a criança não parece que ela não está prestando atenção. Eu passo por isso em casa também. E fico pensando, o que eu estou fazendo de errado? O que está faltando? Será que é o meu método? Será que eu tenho que usar um outro método? E daí, se vocês são mães como eu, vocês vão no Google, procuram, aparece 1 milhão de métodos para você cumprir e você pensa, por onde eu começo? E é exatamente sobre isso que eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho. Uma coisa que eu tenho aprendido é que você ser intencional com a leitura da Bíblia tem muito mais a ver com você usar as coisas do cotidiano do que você querer parar um momento que todos sentem bonitinho e vamos estudar a Bíblia agora. Então eu queria trazer 4 dicas aqui que para mim elas têm sido muito válidas nessa quarentena e eu espero que seja para você também. A primeira delas é: traga a Bíblia para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em quarentena, as pessoas estão trancadas dentro de casa. E você já parou para pensar quantos personagens bíblicos passaram por uma quarentena? Que tal estudar esses personagens bíblicos com as crianças? Esses tempos eu estava na mesa com meus filhos e a gente começou a conversar sobre isso. Eu nem tinha a Bíblia na mão, nós só começamos a lembrar a história que eles já sabem de cor. Nós lembramos que Noé ficou de quarentena por praticamente 1 ano dentro da arca. Nós lembramos que Jonas ficou de quarentena por 3 dias na barriga de um peixe. Nós lembramos de Raabe, que quando o Josué e todo o exército chegou em Jericó, o combinado com Raabe era que aqueles que estiverem dentro da casa dela estariam salvos. Então Raabe ficou pelo menos 7 dias em quarentena com a sua família dentro da sua casa para protegê-los da destruição que ela sabia que viria. Lembramos de Joquebede, mãe de Moisés, que teve que esconder o seu filho por aproximadamente 4 ou 5 meses também. E lembrando de todas essas histórias, a gente começou a pensar que todas essas pessoas já viveram uma quarentena. Quem sabe isso é uma coisa que você pode conversar com seus filhos e mostrar como será que eles se sentiram. Como será que Noé se sentiu com tantos bichos e sua família dentro da arca? Que tipo de briga será que eles tiveram? Como foi para Raabe saber que a sua casa ia ser destruída, mas a sua vida não? Enfim, gente, foi uma conversa tão informal.
mas ela levou alguns dias. Eu vinha com esse assunto com as crianças por algum tempo, mostrando isso para eles. E foi legal porque isso foi na prática ver como a Bíblia ela pode ser trazida intencionalmente para nós, como a Bíblia pode ser colocada no nosso mundo real que nós estamos vivendo, de uma forma que ela faça mais sentido. Às vezes a gente fala das histórias bíblicas, pessoas que viveram lá longe, que faziam coisas extraordinárias, milagres que a gente não vê, e às vezes eu penso que para as crianças parece tão longe. Mas quando você fala que os mesmos personagens bíblicos viveram o que você está vivendo hoje, eles também viveram uma quarentena por situações diferentes, mas também eles tinham que depender de Deus, eles também tinham vontade de sair e não podiam. Isso torna tão mais pessoal as coisas, né? Então isso é uma dica, traga a Bíblia para a sua realidade de hoje, faça com que ela seja viva aqui. A outra dica que eu queria dar é brincadeiras velhas, regras novas. Aqui em casa eu gosto muito de pegar jogos que as crianças já têm e brincar de uma forma diferente. Eu não sei se vocês conhecem aquele jogo que chama Jenga. Ele é um jogo com pecinhas e você vai colocando, encaixando e depois tem que ir tirando as pecinhas sem deixar a torre cair, né? Uma forma de jogar esse jogo é cada peça que você tira é um versículo bíblico que você vai falar decor. Então, se seus filhos já são maiorzinhos, como os meus, que eles já sabem alguns versículos, eu fazia esse desafio. Cada peça tirada, um versículo bíblico. Cada peça tirada, um versículo bíblico. Uma brincadeira simples que vocês podem fazer numa noite com família e que você está levando para a Bíblia. Ou uma outra forma que eu já joguei com eles é cada peça tirada tinha que me falar um personagem bíblico com a letra A. Isso a gente também brincou com sendo stop. A gente fez stop só dos personagens bíblicos e fomos passando por todo o alfabeto. Formas de trazer a Bíblia para a nossa realidade, para a nossa brincadeira do dia a dia. Você não precisa trazer sempre uma história com uma moral, só o fato da gente estar conversando sobre a Bíblia, aqueles personagens, o que eles fazem, isso torna a leitura que você vai ter depois muito mais intencional e isso torna para as crianças a Bíblia uma rotina. A gente fala sobre a Bíblia e os seus personagens ao longo do dia, então é uma coisa normal que eu não deveria estranhar fazer, é uma coisa que deveria fazer parte do meu dia a dia e principalmente quando os personagens bíblicos se tornam uma parte de brincadeiras, isso nos ajuda a mostrar para as crianças que eles são gente como a gente. Eles são pessoas comuns como nós, que viveram crises como nós vivemos, e por isso que a gente trata eles como se fossem nossos amigos, que a gente vê sempre. Então essa era a segunda dica, você tentar fazer brincadeiras simples, que você já tem, coisas que você já tem em casa, não é para comprar novos jogos nem nada, mas tentar inovar realmente com essas brincadeiras. Uma outra que eu já fiz aqui em casa é aquela brincadeira do adivinha quem, que você coloca na testa um nome e a pessoa tem que ir perguntando características, né? Essa também a gente já fez só de personagens bíblicos, então eu colocava na testa, por exemplo, Davi. E eu ia perguntando, eu sou homem ou sou mulher? Eu matei um gigante? Você vai fazendo várias perguntas até você conseguir adivinhar. É uma forma tão legal da gente poder inculcar na mente dos nossos filhos a Bíblia, ter um momento em família e principalmente isso depois vai levá-los para leitura, para meditação de uma forma mais consistente. Agora eu vou para o ponto 3, e o ponto 3 e o ponto 4 vão ter a ver um pouquinho mais com essa leitura intencional que eu falei, de como você tanto ler para os seus filhos, como você conseguir transformar eles em leitores amantes um dia. A dica 3, então, é leia com eles e para eles. Crianças aprendem muito por associação. Então, se a minha mãe pega livros e lê comigo, isso é uma coisa divertida, então livros são uma coisa boa. Se meu pai joga bola comigo e a gente se diverte, então jogar bola é uma coisa boa. E é essa associação que a gente precisa ajudar os nossos filhos a fazerem para eles quererem ser leitores um dia. E uma coisa que eu acho que as famílias perderam um pouco é essa coisa de vamos sentar juntos, mãe e filho, se o pai puder também, beleza. Mas essa coisa do sentar só para curtir uma leitura, parece uma coisa tão antiga. A gente senta junto para ver filme, a gente senta junto para jogar jogo, mas dificilmente a gente senta junto para ler um livro. E isso é uma coisa muito boa. Quando eu
meus filhos me veem lendo, eles entendem que isso é algo importante e que então eles deveriam fazer. E a gente deveria colocar a leitura como sendo uma rotina da vida. Se a criança tem que escovar o dente e tomar banho, por que não ler alguns minutos por dia não ser uma rotina? Mas é importante começar por nós. E falando do assunto que a gente está dizendo sobre a Bíblia, leia a Bíblia com eles. Pegue e sente junto para ler. Leu a Bíblia em outro momento do dia, leia um livro de histórias, de fantasia. Tem muitos livros bons, como Crônicas de Nárnia, que é um tipo de livro que é muito bom, pois ele traz todo um ensinamento cristão sem ser diretamente cristão, sem falar de Jesus e tudo, mas ele está trazendo o leão, toda aquela história que tem a ver com todo o cristianismo. Então nós temos livros muito bons que nós podemos usar. Tem livros que são biografias que são inspiradoras, que são instigantes, que vão fazer nossos filhos olharem para aquilo e falar assim, nossa, eu quero ser uma pessoa assim um dia. Então ler livros com nossos filhos é muito bom. E ler para eles. Porque eu digo leia para eles e com eles? Vai ter uma certa idade que primeiro você vai ter que ler para eles. E mesmo depois que eles já sabem ler, continuar fazendo isso uma rotina para ser um tempo de família. E ler com eles, você pode, conforme eles vão aprendendo, conforme eles já estão com uma leitura melhor, ir revezando. Você está lendo uma página, o filho lê outra, o marido lê outra, e assim você pode ter um tempo de família produtivo. Lembrando, gente, como eu já falei, que cada família tem o seu ritmo, então adapte isso conforme dá para sua família. Dando um testemunho pessoal meu, é muito difícil meu marido participar desses momentos em casa, porque normalmente ele está trabalhando, quando ele volta do trabalho, às vezes já está tarde, as crianças já estão quase no dormir, então muitas vezes esse momento é eu com eles, é na mesa ali, enquanto eles estão jantando, se eu já jantei, ou logo após que todo mundo janta, a gente para, fica todo mundo ali na mesa e eu tô lendo algum livro. Atualmente até a gente está lendo um de histórias seculares, não cristã, mas um livro que está sendo interativo e está mostrando a importância disso para eles. E para incentivar vocês nessa questão do leia para criança, é que vem a minha quarta dica, que é tenha um bom devocional infantil. Eu acho que quando a gente quer incentivar nossos filhos a amar a Bíblia, nós temos que mostrar para eles o quanto a Bíblia é viva, o quanto aquilo que a Bíblia fala pode ser usado no meu dia. E a Bíblia é suficiente. Se você pegar a Bíblia, alguma história, as parábolas de Jesus e for contar para o seu filho, tá ótimo. Mas eu amo devocionais, porque eu acho que devocionais infantis, eles nos ajudam a ter um material, às vezes, pronto para dias corridos. E, gente, quem de nós não tem dias corridos, né? Ainda mais que essa quarentena, pelo menos para mim, muitas vezes o dia passa assim. Eu tenho que ajudar as crianças com as tarefas da escola que estão chegando pela internet. Eu tenho a casa para arrumar, eu tenho a comida para fazer. É uma correria atrás da outra e muitas vezes chega a noite que eu quero fazer um cultinho, um tempo com eles para contar uma história, para baixar a bola um pouco, para dormir, aquele negócio todo. Eu me pego pensando assim, ai, o que eu faço? Como eu faço? Então, ter um devocional bom é muito bom, porque ele acaba sendo um material excelente que você pode usar. Eu trouxe dois aqui que eu vou dar uma dica para vocês. Um deles é esse aqui. Ele chama Sabedoria para Crianças, estudando o livro de Provérbios com a família Miller. É um livrinho muito legal, porque ele é um estudo só sobre provérbios. A família Miller é uma família de 5 filhos e vai falar da vida cotidiana deles, coisas que eles fazem e como o pai e a mãe na hora da noite desse cultinho, ele traz à tona essas coisas para ser tratada na casa deles. Então vai falar sobre os filhos brigaram, algum provérbio que tem a ver com isso, ou alguma coisa de inveja, alguma coisa, eles moram numa fazenda, então uma coisa da fazenda, do trabalho ali que não foi feito, ou que foi bem feito. É um livrinho muito legal, ele é curto, ele tem inclusive algumas figuras assim, ó. Então, para crianças menores também elas se interessam, olham. E são 25 capítulos, que seriam 25 provérbios que são tratados. Eu comprei esse livro quando meus filhos eram pequenos e uso até hoje. Por isso que eu falei, devocionais infantis bons, eles são excelentes investimentos, porque você compra uma vez e você usa por muito tempo. Então é uma coisa que realmente vale a pena.
Eu guardo, eu faço, daí guardo por um tempo até meus filhos esquecerem, depois eu volto e pego de novo. E eu gosto muito de estudar livro de provérbios com as crianças, porque eu acho que eles são conselhos práticos para a vida diária, e eu acho isso muito bom. Acho que isso, de certa forma, é uma coisa que mostra para eles que a Bíblia está falando de uma coisa que acontece hoje com eles, não que aconteceu com Moisés, com Abraão, mas algo relevante para hoje. O segundo que eu queria mostrar é esse aqui é da editora Fiel, chama Samuca e seu pastor. Esse daqui é um estudo do Salmos 23 na visão da ovelha. Então é a ovelhinha falando sobre como ela tem um pastor dedicado, como é bom esse pastor. Muito, muito fofo. Muito fofo porque é uma visão diferente do que a gente está acostumado a ver, né, de ser o pastor narrando a história, mas sim a ovelha. E ele é assim, ele é útil para muitas idades, pelo seguinte: ele vem também com figuras e o texto dele é um texto razoavelmente grande. Então, o que eu fazia? Quando meus filhos eram menores, eu dava uma resumida. Como cada capítulo é de um versículo do Salmo 23, eu dava uma boa resumida e fazia com as crianças. Conforme eles foram crescendo e foram tendo mais predisposição para ficar parados, esperando a gente ler tudo, aí eu comecei a ler mais, né, ler a história completa. E no final, o livro traz algumas perguntas para você poder pensar sobre o tema que foi dito. Então ele traz ali o versículo que foi falado e algumas perguntas. Por exemplo, como a ovelha se sentiu com... O que o pastor fez com a ovelha quando ela estava com medo? Como a ovelhinha se sentiu amada? Aí leva para a criança. O que você faz quando tem medo? O que faz você se sentir amado? Então um livrinho super bom também para você poder fazer. Também comprei quando meus filhos eram pequenos. Vai e volta, eu vou revezando e voltando nele. Teria outros materiais, gente, não vou trazer vários, todos aqui, né? Também tem aquela Bíblia em Ação, para quem não conhece, é uma Bíblia em quadrinhos, que ela é muito boa, principalmente para meninos. Meninos têm muito interesse nisso, porque ela é uma coisa, é diferente. Primeiro que é em quadrinhos, é mais informal, e segundo, as próprias figuras, né, são diferentes, são figuras mais interativas, assim, bem legal. Mas essas são as 4 dicas, gente, que eu deixo. Eu acho que relembrando, né, para resumir, traga as histórias da Bíblia para a tua realidade hoje. Quando a gente fala de quarentena, vamos pensar que personagens também ficaram em quarentena, ou se na tua família agora está chegando um bebê pequeno, que personagens da Bíblia receberam um irmãozinho. Qualquer assunto você pode tentar pegar personagens bíblicos e trazer para a realidade da criança. A outra, brinque com coisas que você já tem em casa trazendo para a Bíblia. Decorar versículo, lembrar personagens, coisas que façam a Bíblia ser uma brincadeira. Leia para o seu filho, tire um tempo para ter essa rotina. E a última dica, tem um bom devocional infantil que vai ser uma grande ajuda para você nos momentos de correria. Eu queria dizer, gente, para terminar já, que livros eles são uma bênção quando são um instrumento que a gente usa para determinado fim. Mas o principal livro que nós precisamos ter é a Bíblia. A leitura da Bíblia é a mais importante de todas. Os nossos filhos, de todas as histórias que eles podem aprender e que mexem com a fantasia, a imaginação da cabeça deles, a principal que eles têm que aprender é que Jesus veio ao mundo e morreu pelo pecado deles. Então, quanto mais a gente puder ser intencional no ensino e da leitura da Bíblia, mais os nossos filhos vão sair ganhando. Os outros livros, eles são fantásticos, devocionais são instrumentos ótimos, mas realmente que a gente lembre que a nossa prioridade é ensinar a Bíblia para eles, tá bem? Era isso que eu queria trazer. Se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto de livros ou ter mais algumas dicas, vocês podem me seguir no Instagram. Eu tenho uma página lá que é o meu nome, Ellen Kreter mesmo. Lá eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre dicas de leitura, como criar na criança o hábito da leitura, como você adulto que não gosta de ler, mas quer criar esse hábito, ou às vezes você até gosta de ler, mas não tem tempo, como se organizar com isso. Como eu disse, eu sou uma mulher apaixonada por livros, eu não sou formada em pedagogia, eu não sou uma pessoa experiente no assunto no sentido de estudo, mas realmente de experiência e erro. E fiz muitos testes com meus filhos para ver o que funcionava, o que não funcionava, então é isso que eu compartilho lá, tá bom? E é um assunto que eu realmente amo, então a gente pode conversar bastante. Espero que cada família que esteja vendo essa palestra sinta-se abraçada por mim,
Sinta que Deus está cuidando, Deus não perdeu o controle da nossa vida, nem da situação do mundo, e que a gente tenha sabedoria para saber lidar com as situações das mais diversas e sermos intencionais na educação dos nossos filhos. E se eu puder, eu queria orar com você agora para a gente encerrar. Onde você está mesmo, se você puder só baixar sua cabeça e ter um tempinho de oração comigo. Senhor, eu te agradeço pela chance de poder falar sobre esse assunto de leitura, principalmente leitura da tua palavra. Te louvo porque o Senhor nos dá criatividade, nos dá capacidade, e o Senhor nos deu filhos para nós sermos discipuladores deles e filhos que precisam aprender do teu amor. Peço que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos intencionais no nosso tempo, trazendo a Bíblia para ser uma realidade na nossa casa. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas com o Senhor realmente é possível. E eu oro por cada mulher agora que está ouvindo essas palestras, que o Senhor esteja abençoando o lar delas, a vida delas, e esse momento que estamos passando como mundo realmente com essa pandemia. Que a gente lembre que o cuidado maior vem do Senhor e que o nosso sustento está no Senhor. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor já fez e fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Qualquer coisa a gente se vê pelas redes sociais. Obrigada, Adri e Tati, novamente pela oportunidade. E até uma próxima vez. Que Deus te abençoe.